Bom dia a todos. O meu nome é Andréia Crespo Diniz. Eu sou de Volta Redonda, sou implementadora pedagógica na Secretaria Municipal de Educação, então eu sou formadora de professores de educação infantil. Aqui na nossa rede nós temos 54 unidades, mais ou menos 10 mil alunos. E eu vou apresentar agora para vocês um relato de uma experiência que faz parte do curso de especialização, né, do grupo da Unicamp, do professor Miguel Ribeiro. O meu tema é o pensamento estatístico na educação infantil, e eu tinha como objetivo socializar, né, um relato de experiência sobre o pensamento estatístico, privilegiando o tratamento da informação num processo de construção e reflexão no âmbito da construção de gráficos. Tá? Esse trabalho faz parte do curso e dentro do módulo Literácia e Pensamento Estatístico na Educação Infantil e nos anos iniciais. Então, de todos os módulos que nós tivemos, devido a eu perceber, né, a minha, vamos dizer, a minha falta de domínio de conhecimento em relação a esse pensamento estatístico, que é um objetivo que agora a BNCC traz na educação infantil. Então, foi o módulo que eu escolhi para fazer o meu relato de experiência, porque nós tivemos vários outros assuntos, como medida, pensamento algébrico, né, que também foram muito, muito úteis e muito gratificantes nessa construção da minha formação pessoal. Bom, no início do curso, né, a gente logo percebeu como as reflexões não são feitas na nossa formação, como nossa formação é falha, né? Eu não sou formada em matemática, eu sou formada em pedagogia, mas como supervisora escolar e como formadora, eu percebi como a minha formação era precária, principalmente na área da matemática. Então, esse domínio do conhecimento na área da matemática, né, proporciona ao professor perceber as necessidades das crianças, tanto no nível matemático quanto no nível pedagógico. Sendo assim, o que fazer, como fazer e por que fazer tornam-se escolhas mais intencionais no planejamento do professor, né, e mais significativas no processo de construção das crianças. E eu me vi aí nesse meio como me sentindo não competente para exercer essa função de formadora nessa área. Por isso, eu sempre busquei pessoas formadas na área para me dar um suporte. E vi que eu precisava também dominar um pouco essa área, né, no âmbito da educação infantil. E por isso, até eu procurei o curso, que já foi me falado por outras pessoas que era um divisor de águas, e aí foi que eu comecei, na esperança mesmo, estando de longe, e aí, por sorte minha, veio a pandemia e eu consegui fazê-lo todo, praticamente sem faltas, online. Então, assim, a gente foi fazendo o curso, foi trabalhando muita reflexão e a gente foi, ao mesmo tempo, lendo e vendo a parte teórica também, né? Então, a gente fui vendo através de muitos autores que a possibilidade de comunicar-se matematicamente inicia-se na educação infantil, sim, e isso sempre foi muitas palavras do professor Miguel, em que é possível pensar em forma de registro que expresse um pensamento matemático, ou seja, uma escrita matemática manifestada por meio de um registro oral, corporal e até pictórico, né? Através do desenho das crianças. Então, a criança, ao expressar-se nessas diferentes linguagens, coloca em evidência suas ideias, né? A forma dela de pensar, de conjecturar, de argumentar, de convencer, agir socialmente, resolver problemas, porque eu também ficava muito na dúvida, por uma criança não alfabetizada, de 4, 5 anos, será capaz de desenvolver um pensamento estatístico? Eu não tinha firmeza nessa pergunta, né? Nesse meu questionamento. E o curso veio me mostrar como é possível, sim, iniciar esse conhecimento básico aí,
e o curso me deu muito conhecimento. Apesar que ao mesmo tempo que eu adquiri muito, eu vislumbro quanto eu ainda não sei. Mas é um divisor de águas muito na minha formação e fez perceber o quanto eu preciso caminhar, mas já foi de uma valia assim incontestável. E esse meu relato de experiência vai falar um pouco sobre esse pensamento estatístico num relato de experiência em que eu abarquei cinco partes, vamos dizer, é uma tarefa onde ela foi dividida em 5 partes, né, em 5 tarefas menores, para que eu fui desenvolvendo um diálogo, uma interação com as crianças. A turma não é minha, é uma turma aqui da rede municipal de ensino, de escola pública do interior do estado do Rio de Janeiro, onde eu pude ir para uma sala de aula, a professora me deu essa liberdade, ela ficou lá como meu suporte na sala, e eu fui, no primeiro dia, eu fui interar com as crianças, me apresentar, dizer para eles o que eu iria fazer, perguntei se eles poderiam me ajudar nesse trabalho, que eu também era uma aluna como eles acharam isso o máximo, que eu tinha um professor, que eu teria que mostrar o meu trabalho para o meu professor, e eles me faziam muitas perguntas sobre o meu professor, se o meu professor era bonzinho, se o meu professor brigava, foi muito divertido, foi muito prazeroso. Né? Então, eu desenvolvi com as crianças as tarefas listagem, tabela, pictograma, gráfico de barras e gráfico circular. Foram essas etapas, divididas em mais ou menos 5 dias. Né? O primeiro dia foi para conhecer, para socializar. No segundo dia, eu fiz a listagem com eles. No terceiro dia, eu fiz a tabela. No quarto dia, eu fiz o pictograma e o gráfico de barras. E no quinto e último dia, eu fiz o gráfico circular. E de presente, eu deixei para eles, no dia 9 de dezembro, eu aluguei uma piscina de bolinhas, e vocês vão saber por que eu aluguei a piscina de bolinhas para eles, porque eu prometi para eles que eu ia brincar com eles. E durante as tarefas, uma criança falou, mas tia, você, acho que no terceiro dia, o Gabriel falou, mas tia, você disse que ia brincar com a gente, até hoje você só fala de números e faz perguntas e manda a gente desenhar, mas brincar, você não brinca. Então, eu me senti muito culpada e aluguei aqui uma piscina de bolinhas que vai lá ser montada no último dia deles de aula para eles brincarem, né, bastante. Vocês vão ver ao longo das tarefas por que eu aluguei a piscina de bolinhas. Bom, dando andamento aqui à minha fala, como eu comecei esse trabalho, eu queria um contexto significativo. Eu logo depois da Semana das Crianças, né? Quando eu cheguei, comecei a conversar com eles como é que foi a Semana das Crianças, que aqui no meu município a gente tem o costume de festejar a semana, né? Que é a Semana da Educação Infantil, depois vem o Dia das Crianças. Então eu perguntei, e aí, as brincadeiras que vocês mais gostam? E eles falaram as brincadeiras no primeiro dia. A princípio eles falaram, cada um falou uma, depois eles iam lembrando e falando e falando e falando. E daí dessa conversa, desse diálogo, né, que a gente foi fazendo, eu percebi que 4 brincadeiras eram bem repetitivas, eles repetiam bastante. Elas foram assim, eu elenquei 4 tarefas diante da fala deles. As brincadeiras eram piscina de bolinhas, que eles mais gostavam, brincar com bola de uma forma geral, né? Futebol, uns falavam basquete, brincar com bola era também uma preferência, brincar de pique, eles falavam pique baixo, pique alto, pique pega, falaram bastante pique, até pique que eu nem conhecia, e brincar com os amigos. Muitos gostavam, acho que muitos eram filhos únicos, e gostavam de ir para a escola porque podiam brincar com os amigos. Então, aí eu elenquei essas 4 brincadeiras como as preferidas da turma, ao meu ver. E daí eu iniciei todo o trabalho em cima desse contexto. Né? Lembrando que esse relato de experiência, ele vai suprir uma necessidade de um curso, mas ele também vem ao encontro de um objetivo da BNCC, dentro do campo Espaços, Tempos, Quantidade, Relações e Transformações, que fala, que solicita, né, que se trabalhe um objetivo de aprendizagem, expressar medidas, peso, altura, etc., construindo gráficos básicos. Então, esse relato vem também ao encontro desse objetivo, que aqui no meu município a gente até tentava atender, mas de uma forma bem equivocada a partir do estudo que a gente fez no curso. Eu vi que o que a gente fazia era
assim, uma colcha de retalhos com muitas falhas, sem uma intencionalidade, sem um propósito bem definido, sem estar contextualizado. A gente até tentava, né, até tenta, faz isso, porque eu não repassei isso aos professores ainda. Estou esperando, né, o curso finalizar ano que vem. A gente vou tentar levar essa reflexão junto aos professores, mas a gente viu que tem muitas falhas aí, e porque eu também não dominava, e eu acho que a gente precisa, vou levar essa reflexão junto aos professores da minha rede, né, de ensino, como a responsabilidade que eu tenho sendo formadora. Então, todo o trabalho foi baseado no diálogo com as crianças, e eu só fui avançando conforme o retorno que elas me davam. Apesar de ser uma coisa relativamente nova para elas, mas elas deram, e por ter um curto período de tempo, elas deram um retorno muito bom, e eu fui avançando, eu planejei, a minha intencionalidade era fazer as 5 tarefas, mas eu só chegaria ao gráfico circular se eles estivessem realmente acompanhando. E aí consegui ir acompanhando, eles conseguiram me acompanhar, fui acompanhando o raciocínio deles de uma forma elementar, mas achei que foi muito válida a experiência, né? Bom, então, logo no segundo encontro, eu levei figuras que representassem, mostrei para eles, conversei, figuras que representassem as 4 brincadeiras preferidas. E fiz um cartaz, já levei a priori, para não perder muito tempo, né? Já peguei o nome das crianças certinho, utilizei a letra que a escola utiliza, que é a letra bastão e a letra script, e fiz um cartaz perguntando, entre aquelas 4 que tinham sido as brincadeiras que eles mais haviam citados, né, as 4 brincadeiras elencadas, qual a que eles realmente mais gostavam. E aí fiz a listagem com as crianças, todos eles responderam, né, em relação ao que eles mais gostavam, então era uma coisa ainda bem individual, cada um olhando para si. Trabalhei com eles a questão do título, né? Qual dessas brincadeiras você prefere? Porque 4 foram elencadas, mas agora a gente tinha que definir qual a brincadeira cada um preferia, né? Então, ainda tinha, começamos com uma ideia bem do individual. Conversei sobre a questão da palavra preferência, o que é preferência, se ele sabia o que era preferência, e teve criança que falou, é aquilo que eu mais gosto, aquilo que eu quero, e eles deram respostas nesse sentido. E aí terminou-se o segundo dia, e aí no terceiro dia eu voltei para a escola, né, e conversei com eles, retomei aquela conversa inicial das preferências, eles lembraram, e aí eu dei uma folha, metade de uma folha A4 para cada um, e pedi que eles desenhassem, eles poderiam desenhar para mim a brincadeira preferida que eles tinham me dito, que levei o cartaz, fixei o cartaz lá de novo, né? A professora guardou para mim, fixei o cartaz, e lembrando ali, se caso alguém esquecesse da sua brincadeira, e eles desenharam direitinho, né? Foram para as mesas, desenharam, conversaram sobre detalhes, e colocou bola, e colocou 3 crianças. Tia, eu tenho 3 amigos aqui, mas não é brincar com os amigos, é brincar de bola. Olha, tem bola. Eles foram me esclarecendo, definindo o desenho deles, e aí eles estavam em roda comigo, todo o trabalho foi feito em roda ou na mesa, né? Que as mesas ficam logo atrás da grande roda, de um espaço onde eles ficam sentadinhos no chão, num tapetinho, e aí eles foram, desenharam e voltaram. E aí eu coloquei no quadro as 4 figuras e pedi para eles irem me trazendo um a um, e fui pregando ao lado da figura, conforme a escolha deles, a figura de cada desenho. E aí nós conversamos sobre essas quantidades. Nós fomos contar, né? Quantas crianças escolheram piscina de bolinhas, quantas crianças escolheram pique, jogo com bola e brincar com os amigos. E aí nós vimos essas quantidades, perguntei à professora quantos alunos tem na turma, a professora respondeu 27. Aí vamos contar, então, ver se tem 27 amigos hoje. Contei cada um, fui com o dedinho, cada um mostrando essa questão da unidade, e a gente viu que havia faltado uma criança, então, quantos tem? Na mesma hora eles responderam 26, faltou a aluna tal. Eles souberam dizer direitinho a aluna que tinha faltado. Então, eu comecei num diálogo bem simples. Se nós temos 27 alunos, uma aluna faltou, quantos alunos, então, quantos desenhos teriam que ter no quadro ao todo?
E as crianças responderam na mesma hora 26, mas 2 crianças responderam 28. E aí eu parei o diálogo e perguntei a essas 2 crianças, ué, por que todo mundo respondeu 26, você respondeu 28? Aí eles não souberam responder, eu joguei para o grupo, ué, 26 ou 28? Agora eu estou na dúvida também, o que vocês acham? Aí eles foram falando do jeitinho deles, né? Se tem 27, um não veio, quer dizer, um não está ali, tia, menos um. E aí a criança falou: é isso mesmo. Teve um que deu uma tapinha na testa, como quem diz, bobiei. E eu falei: então você fez o quê? Tia, eu botei, eu contei mais essa amiga. Ele quis dizer um a mais, né? Em vez de ele fazer um a menos, ele fez um a mais, aí deu para perceber. O outro não soube, ficou. Realmente é uma turma bem diversificada. Eu tenho um grupinho muito bom, um grupinho mediano que conseguiu acompanhar, um grupinho, né, esse mais adiantado foi um pouquinho além, e um grupinho assim que realmente eu tenho uma criança autista, mas essa criança autista até rendeu muito bem, ela é muito esperta, e umas outras crianças autistas não me deu trabalho algum, mas eu tinha um grupinho bem menor, que um pouquinho mais imaturo, então uma turma bem diversificada. Foi bom que deu para perceber assim diferentes graus de desenvolvimento entre eles. E aí, com os cartazes lá, contei cada um, perguntei, então, das brincadeiras preferidas, qual a brincadeira que a turma mais gosta, né? E aí eles, a piscina de bolinha, que deram 12 crianças, aqueles menos gostavam era o pique, que deu só 2 crianças escolheram, brincadeira com bola, 8 crianças, e brincar com os amigos, 4. E aí eu pedi para eles, fiz uma simulação, pedi para eles ignorarem a piscina de bolinhas e o pique e considerar só brincar com bola e brincar com os amigos. E perguntei qual a quantidade que tinha a mais de brincadeiras de amigos que gostavam de brincadeira de bolas do que brincar com os amigos. E eles ficaram um pouco na dúvida, teve um ou outro que até respondeu baixinho 4, mas aí eu parti para. Eu tirei as 4 figuras, 4 desenhos a mais de bolas e deixei certinho, 4 de bola e 4 de brincar com os amigos, e circulei com a caneta preta no 4, fazendo pareamento, como se fosse uma correspondência bionívoca, o termo a termo. E aí perguntei: e agora, se eu não tivesse essas crianças aqui? Qual a brincadeira preferida entre brincadeira de bola e brincar com os amigos? Aí eles falaram na mesma hora, mesma quantidade. Mesma quantidade. Eu falei, mesma quantidade, mas isso é só uma pergunta, mas vou colocar agora de verdade. Eu coloquei de volta os 4, né? E aí esses 4 ficaram de fora daquela linha do pareamento. Aí eu logo perguntei de novo: e agora? Quantos amigos realmente gostam mais de brincar de bola do que brincar com os amigos? Aí eles responderam, nós contamos, eles falaram 4, eu mostrei 4 para eles, né? Então, se tem 4 amigos a mais que gostam de bola, quantos amigos a menos tem que gostam de brincar com os amigos? E assim, a maioria da turma respondeu 4. Quando eu tirei, que eu parei, depois eu botei de novo, parece que descortinou os olhinhos deles, aí eles perceberam aqueles 4 ali que estavam diferentes. E eu percebi que a nomenclatura, mesma quantidade, eles reconheceram bem. Mas a nomenclatura, quando eu falava tantos quanto, eles já não reconheciam essa expressão. Eles reconheciam a expressão mais mesma quantidade. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de falar alguma coisa. E aí, aqui, ainda estava muito evidente cada criança. A criança sentia a necessidade de se ver ali. Tia, esse aí é o meu que está junto. Eles não se viam muito ali. A individualidade, né, nessa tabela ainda estava muito, muito forte neles, né? E aí eu parti para uma outra tipo de representação. Eu fui mostrando para eles que cada desenho daquele preso ali, eu fixei um outro cartaz, essa tabela aqui, e falei que cada desenho ali eu iria representar por um traço, né? E aí eu fui com o dedinho, esse daqui, um traço, esse daqui foi 1 a 1, e aí eu perguntei se eles conseguiam entender aquela representação. Eles diziam que sim, que cada tracinho era um desenho, e aí contei em cima, dava 12 embaixo. Então, quantos traços vão ter que dar se cada traço representa um desenho
E fui assim, paulatinamente, devagarinho, e eles, uns falaram, tem que contar, outros já diziam, tem 12, sim, em cima tem 12, embaixo tem que ter 12. Então, uns já faziam essa associação, 12, 12, outros diziam, não, mas tem que contar, né? E aí nós fizemos essa tabela aí desse quantitativo, que eu falei para eles que era uma outra forma da gente representar, que aqueles tracinhos eu já não sabia quem era quem, mas eles estavam sendo representados ali, né? Conversamos dessa forma com eles, né? Ainda a individualidade para eles parecia ser importante ser colocada para eles entenderem. E aí a gente vê que eu fui percebendo, né, até pelo no meu estudo da parte teórica, num trabalho até do professor Miguel, eu tirei até aqui um trecho do texto, que fala assim, aproveitando-se desse momento de apropriação de um sistema de representação convencional, é fundamental que as crianças usem inicialmente representações pessoais, né, registros não convencionais. Então, eu, a princípio, havia pensado em partir da listagem já por um gráfico pictográfico, um gráfico de barras, e percebi desde lá do primeiro desenho como é importante para eles, como foi importante, né? Ao final eu percebi como foi importante eu ter encaixado essa questão do desenho, do registro deles, né? Desse desenho, para eles se verem ali naquele contexto. Isso realmente, essa representação pessoal fez toda a diferença. E depois daquele cartaz, no outro dia, aí já era um outro dia, eu trouxe de volta o cartaz com a listagem, falei para eles que a gente iria continuar representando a brincadeira preferida, voltei ao título, sempre indo ao título, falando da brincadeira, e falei para eles que agora, em vez de fazer um papel maior, eles iam fazer um papel pequenininho, desenhar a brincadeira preferida, e a princípio eles disseram que não tinha como, que o papel era muito pequenininho, e eu conversei com eles um pouco sobre o que é miniatura, sobre o que é grande e o que é pequeno, né? E se eles seriam capazes de desenhar, né? Existem bolas grandes, existem bolas pequenas, existem crianças grandes, crianças ainda pequenas, e aí eles entenderam esse grande e pequeno, acho que eles... Perguntei se ele acreditava que eles eram capazes, e aí eles foram felizes para a mesa desenhar lá o seu desenho como um desafio, né? E voltaram todos felizes, muito, saíram desenhos, tem criança que tem uma habilidade para desenhar muito grande, e os desenhos ficaram uma gracinha, todos em miniatura, e aí eu coloquei o cartaz, né, no quadro para ganhar tempo e ficar nítido também depois para a apresentação. Eu fiz tudo em formato de cartaz, peguei as 4 figuras que representavam as 4 brincadeiras também no tamanho menor, coloquei no cartaz e fui chamando um a um para eles me dizerem qual era a brincadeira preferida. Eles iam, eu já coloquei as durexezinhas, né? E eles iam pegando, colocando e colando no quadro. E aí nós formamos o nosso pictograma, onde eles ainda se identificavam, e eles gostaram muito do pictograma, porque eles perceberam, e eu conversei com eles também, chamei a atenção deles para isso, que antes toda a nossa representação estava na horizontal, tanto na hora do desenho quanto na hora do cartaz, né, da tabela, mas quando nós fomos para o pictograma, a representação saiu da horizontalidade e foi para verticalidade, né? E aí eles falavam expressões que eu gostei muito, que era, você está em cima de mim. Um conversava com o outro, eu estou embaixo de você. Aí o outro, você está do meu lado aqui, você. Eles levantavam e eu lá e mostrava com o dedinho, olha, eu estou aqui, você está do meu lado, você é meu parceiro. Então, assim, surgiram essas expressões, né, que eu não, a princípio, nem imaginei que surgiria. E você está longe de mim, porque você está nos amigos, eu sou da piscina de bolinhas, porque tem 2 meninas que são muito amiguinhas, e elas ficam muito juntinhas, mas na hora lá do gráfico elas ficaram totalmente separadas. Então, você está longe de mim. E eles foram fazendo essas associações, eu fui dizendo, está longe aqui, né? E foi muito interessante essas comparações, mas eles ainda se viam ali. Eles estavam ali, eles se viam através de seus desenhos, se viam representados, né? E aí eu pude trabalhar, só que agora, de uma forma vertical, eu fui mostrando que eu tomei o cuidado de toda vez que eles colavam um papelzinho, eu tomava o cuidado sempre de ir mediando, de forma que os papeizinhos ficassem bem próximos um do outro, que não houvesse irregularidades, nem que houvessem brechas entre eles, que parecesse tipo uma quantidade
contínuo, assim. E aí eu passava o dedinho, né, e perguntava: olha só, esse aqui vai até aqui, esse vai até aqui. Então, se esse vai até aqui está na mesma altura desse, quantos esse tem a mais? Essa brincadeira tem a mais? As mesmas indagações que eu fiz lá com desenho no horizontal, eu fiz aqui no pictograma na vertical, né? Quantos tem a mais? Então, isso aqui tem quantos a mais? E aí eu percebi que aqui no pictograma eles não tiveram aquela dificuldade de quantos a mais tinha de preferência na brincadeira de brincar de bola do que na brincadeira de pique. Aquela dificuldade que eu percebi lá na tarefa anterior, eu já não senti ela aqui. Eu já senti que várias crianças que não tinham dominado, agora já estavam dominando. Eles já entenderam que dali até ali era a mesma quantidade, dali para cima era o a mais. Se aqui é o a mais, desse lado é o a menos. Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa percepção deles. Eu senti que houve uma evolução. E também senti a noção de conjunto, quando as crianças estavam na roda e alguns meninos engatinharam um para perto do outro. Ah, você também escolheu a mesma brincadeira que eu. No intuito, assim, eles pareciam que estavam, de uma forma bem espontânea, formando conjuntos, sabe? Os meninos se agruparam brincando. Então, eu vi assim, opa, a ideia de conjunto aqui, as crianças que gostam de brincar de pique. Quer dizer, só nós 4 decidimos isso. Eu senti que teve um grupinho que se aproximou. Aí eu também despertei para essa questão do conjunto, de pensar nessa questão da classificação. Tem muito a ver a classificação, trabalhar a classificação, acho que anteriormente, né, a turma não é minha, mas eu vejo que trabalhar a classificação dá um suporte também para o desenvolvimento desse trabalho, para esse entendimento. Né? Percebi isso também. E aí, no mesmo dia, até foi uma questão de tempo, mas eu vi lá no gráfico de barras como isso foi bom, que serviu de suporte. Nós fizemos o gráfico de barras, né? Nós fizemos o gráfico de barras. E aí, no gráfico de barras, teve eu agrupei de novo as crianças na mesa, pedi que eles se agrupassem, eu dei para eles, eu perguntava, nós definimos as cores, né? Então, o vermelho representaria a piscina de bolinhas, o azul representaria o pique, a bolinha, o verde representaria a brincadeira com bola, e o amarelo representaria brincar com os amigos. E aí eu dei as fichinhas e falei para eles: agora vocês vão se reunir nas mesas, em grupo, em conjunto, só vai se reunir os amigos das fichinhas vermelhas, da fichinha azul, da fichinha verde, e eles se agruparam na mesa. Mas nesse dia faltou a segunda menina que tinha escolhido brincar de pique, ela ficou sozinha na mesa, né? E aí eu falei: puxa, mas por que essa amiga está sozinha? E aí fiz aquela conversa, porque ela foi a colega que estava com ela, faltou hoje, só elas duas escolheram brincar de pique, e aí fui para o gráfico, né? Aí eu falei assim: ó, agora que vocês estão separados, nós vamos voltar para a roda para a gente colei cartaz. O cartaz do gráfico de barra no quadro e falei que eu ia chamá-los, mas nisso uma aluna falou assim: Tia, tem uma coisa errada, porque aqui na minha mesa, olha, e ela contou, tem 5 crianças, e a gente, só 4 escolheram brincar com os amigos. Eu falei: ué, eu não tinha percebido. Ela que chamou a atenção, e aí eu olhei, é verdade, alguém mudou, gente, não podia ter mudado. Eu falei, aí eu ia para a listagem, para ver qual é a criança que tinha mudado, né? Achei que alguém tinha mudado a preferência de última hora. Mas não. Aí essa menina falou: vamos ver pelo desenho. Aí ela foi, olha como foi importante estar o gráfico, o pictograma lá. E ela foi mostrando: vamos ver pelo desenho. Aí eu fui: quem fez esse desenho? Aí eu levantava a mãozinha. Eu, que estava naquela mesa no grupo amarelo. E esse. Aí descobrimos: tinha um menino que estava ali, que não era, ele estava com a ficha amarela, mas ele não tinha feito, não tinha desenho dele. Foi: cadê seu desenho? Ué, meu desenho está no brincadeira de bolas, porque tem 3 amigos, mas o meu é brincadeira de bolas. Eu falei: então qual é a cor da ficha que você tinha que pegar? Qual é a cor que representa a brincadeira que você escolheu? Aí ele falou: a verde. Eu falei: e você pegou a amarela. Aí ele é verdade. Aí foi lá, trocou comigo a fichinha e correu para o grupo, para o verde. Quer dizer, uma aluna percebeu, né? No grupo ali, quando ela se juntou, ela viu que tinham mais de 4.
E aí a gente fez essa correção, contamos de quantos que tinham, então, no grupo 8, vamos contar. Tem 7, realmente está faltando um, é um que está. Aí tiramos de um, vamos tirar um daqui, vamos passar para cá, de 7, agora vai ficar 8, de 5, tirou um amigo, vai ficar 4, a gente foi aproveitando para fazer esse um a mais, um a menos, né? E foi muito interessante. Aí chamei eles para a roda, né? Eles vieram para a roda. E aí, na roda, muito interessante que as crianças, eu dizia assim, olha, e vamos ver aqui, quantos amigos tinham escolhido as brincadeiras, e agora como é que vocês estão? Aí um aluno falou, agora eu não sei quem é quem, eu só sei que eu sou vermelho, porque está tudo igual. Eu falei, olha só, olha o título do cartaz, brincadeira preferida da turma, agora importa quem é quem? Importa que todos que escolheram piscina de bolinhas estão aqui no vermelho, né? E aí uma criança falou, mas eram 12. Aí ele foi lá, porque eu botei um númerozinho, e ele foi lá e disse para mim, tia, mas está faltando criança na piscina de bolinhas, porque a gente tinha ganhado, mas eram 12 crianças. Esse é um menino bem, bem espertinho. E aí ele foi com o dedinho e me mostrou, olha aqui, ó, parou no 10. Ele foi com o dedinho e me mostrou, parou no 10. E eram 12. Eu falei, bom, a gente já tinha visto antes quantas crianças, que toda vez que eu comecei a tarefa, eu sempre lembrava eles, tem 27 crianças, quantos faltaram hoje? Aí ele falou, tia, dessas crianças que faltaram hoje, não faltaram, a gente não viu que faltou 3 crianças? Ele não falou com essas palavras, né? Falou com as palavras dele, mas não faltaram 3 crianças, 2 da piscina de bolinhas, porque só tem 10 ali e eram 12. Eu falei, ok, então 2 faltaram, mas a gente no começo a gente não descobriu que 3 crianças faltaram, e a outra criança que faltou é de qual brincadeira preferida? Aí na mesma hora eles perceberam que era da brincadeira de pique, que só tinha uma menina e eram 2. Então os 3 que faltaram 2 do grupo do vermelho, 1 do grupo azul, que representa, muito interessante também, como eles, se o professor tiver muito antenado, né, na observação da fala deles, eles mesmos vão dando para a gente subsídios para a gente criar reflexões. Né? A gente vai com uma intencionalidade, mas eu percebo que estar atento à fala das crianças dá para a gente muito gancho para reflexões. Né? E aí nós fizemos o agrupamento, eles aí já sabiam que a brincadeira preferida era piscina de bolinhas, mas aquela questão da individualidade, de dizer eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Mas eles já sabiam que aquilo já era um todo, eles já começaram a ter ideia do que ele fazia parte daquilo ali, mas o vermelho era um todo. Né? Isso foi muito legal. E aí, no último dia, né, no 5º dia, eu levei uma mangueira, cheguei lá com a mangueira no saco, a sacola era meio transparente, na mesma hora, e falei, oi, tia, você veio hoje? A gente vai brincar de corda, de pula-corda? Porque eles viram, eu levei uma mangueira bem chamativa, ela era laranja, forte. Você vai brincar de corda? Eu falei, não, porque eu prometi que ia brincar, e até hoje eu não brinquei nada com eles, né? Na minha cabeça isso tudo é uma brincadeira, mas na cabeça deles, eles queriam saber que horas eu ia brincar. E a turminha estava lá praticamente em peso, e aí eu prendi a borracha, né, a mangueira, ela é molinha, mais flexível, no chão, e aí, de novo, eu perguntei se eles lembravam, se eles tinham boa memória, lembravam qual era a brincadeira, dei a fichinha de novo, só que agora a fichinha era um pouquinho mais estreita para poder caber, porque de antemão eu já fiz uma estimativa do tamanho, mais ou menos, da mangueira, de acordo com a quantidade de crianças, né? E aí dei e falei que a gente ia fazer de uma outra forma aquilo tudo que a gente já tinha representado dias atrás. Que não seria, você vai botar o cartaz? Não. Agora eu não vou botar cartaz nenhum no quadro, que já estava acostumado de botar cartaz. Não, dessa vez vai ser diferente. Aí prendi a corda no chão, dei os cartões, eles foram colando, né? Um a um, eu fui chamando. Primeiro, vamos chamar quem? Da piscina de bolinha. Aí eles foram um a um lá colocar a sua fichinha, né? No chão, eles iam colocando. Depois, qual é o próximo agora? Aí, o pique. Então, vamos colocar. E eles foram colocando, eu botei aquela fita dupla face, então eu prendi na mangueira dupla face toda, eles só vinham e iam colocando um do ladinho do outro, eu só fiquei ali mediando, de forma que não houvesse espaço entre as fichinhas, que elas ficassem bem juntinhas, né, para dar esse sentido de
de quantidade assim contínuas mesmo. E aí, quando terminou, fiz todo aquele trabalho de cada cor representa o quê, mas já não cabia mais nesse momento conversar em relação a quantos a mais ou quantos a menos. Aqui já não ficava, essa questão já não ficava mais clara. E aí eu juntei a ponta da mangueira, prendi com durex, e aí fui conversar com eles sobre o que eles estavam vendo, né? E mostrei para eles que no meio daquela que eles falavam círculo, eu fui deixando falar. Ah, o que eu fiz? Você fez um círculo, você fez um círculo. Eu deixei, fiz lá, juntei a mangueira, marquei. Aqui não está dando para ver na foto, mas eu fiz com giz no chão, dava para ver. Fiz o centro, né, o raio. Falei para eles que eu ia marcar ali os espaços de acordo com a cor das escolhas. Falei para eles que aqui, vamos imaginar que isso aqui seja um pedaço de bolo e eu vou colocar as fatias de acordo com a preferência de vocês. E aí, por fora, eu coloquei, aqui não está mostrando, mas eu coloquei as figuras, o que cada cor representava, fiz os raios, né? Fiz as linhas, e aí comecei a conversar com eles, não mais em relação a quantos a mais, quantos a menos, mas se aquilo fosse um pedaço de bolo, quem ficaria com qual era o grupo, o conjunto que ficaria com o maior pedaço? E quem ficaria com o menor pedaço, né? Desse bolo? Aí eu fiz uma pergunta assim: vamos esquecer o maior pedaço e o menor pedaço. Se eu tivesse só esse pedaço de bolo verde, esse pedaço de bolo amarelo, quem estaria com a maior área, com o maior pedaço de bolo? Ah, por que estaria? Então, assim, a maioria não soube responder. E eu falei: como é que a gente pode descobrir entre o pedaço verde e o pedaço amarelo? Como é que a gente sabe aqui agora? Como é que a gente saberia qual o pedaço que está maior? Aí uma criança falou: vamos contar os cartõezinhos. Porque aí contamos 8 e 4. Então, eles viram a quantidade de cartão representa cada criança. Então, se só tem 4 cartões, só tem 4 crianças. E no verde tinha 8, tem mais crianças, então é o pedaço maior. Eles chegaram a essa conclusão, sem a gente perguntar quantos a mais ou quantos a menos. Mas que a representação, eles viram que a quantidade de criança, né, o percentual ali, a fração do bolo, era maior do verde, porque representava mais crianças. E aí eu fiz essa relação com eles, parte todo, né? Se esse pedacinho, eu tirar esse pedacinho, sobra esse pedaço todo de bolo, fui brincando assim, como se fosse pedaço maior, pedaço menor, né? E fazendo uma relação parte todo da quantidade. Se eu tenho um pedaço de bolo azul que tem 2 crianças, quantas crianças sobram, né, desse todo, desse 100%, vamos dizer assim, dos 27, eu queria... Mas eu senti que eu entrei por esse caminho, eu senti que eles se perderam um pouquinho. Aí eu não sei se era uma coisa muito nova para eles, talvez se a professora, né, fosse ao longo do ano trabalhando, eles fossem acostumando com isso. Eu senti que aí eles se perdiam um pouco quando eu fazia a relação de uma parte com o total. Eu acho até que o grupo mais esperto entendeu, mas senti que ali houve uma certa dificuldade. Mas foi... Eles já não se... ali eles já entendiam que era o todo, a brincadeira, eles já não se identificavam mais individualmente, né? E aí eu aproveitei, quando eu te tirei do chão, quando a gente terminou, né, de conversar, eu tirei do chão, mostrei para eles que quando esse círculo que eles me falavam era vazado, que a gente podia dar outro nome, que o outro nome... Né? Não me preocupei em ensinar nomenclatura, mas aproveitei para dizer que aquilo era uma circunferência, que também tinha o nome de circunferência. Se eu tivesse desenhado no quadro, que ele fosse fechado, que tivesse um fundo, eu podia chamar de círculo, mas naquele caso eu passava a mão, mostrava para eles. No caso, quando está vazado igual... Aí uma criança falou, igual um bambolê, né, tia? Eu falei, é isso aí, o bambolê é uma circunferência, né? E aí eu aproveitei, peguei e pedi à professora, você tem aí uma bolinha? A professora me deu uma bolinha e falei, isso aqui é o quê? Aí eu perguntei, isso aqui seria o quê? Na esperança deles me dizerem o que era, né? Teve criança que falou círculo, outras falaram... nenhum falou circunferência, outros falaram bola. Eu falei, não, isso aqui tem a forma de uma esfera. Vejam, ó. Aí
brinquei com essa questão círculo, circunferência, esfera, mas isso aí na hora que me surgiu, eu nem tinha a intencionalidade a princípio. Foi uma criança falando que me chamou a atenção. E aí é que eu firmei a cor, né? Ficou para eles, ficou assim bem nítida, e eu botei as figuras assim por fora, que ali na foto, na hora de tirar, como eu estava fazendo com eles, foi a professora que tirava as fotos para mim, ela não tirou na hora que eu botei as fotos. Né? Aí eu estou mostrando aqui como é que ficou para eles, né? Colado, e aí, dessa experiência toda, né, a gente percebe que a educação infantil realmente precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar, explorar o seu entorno, né, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Então, isso também não é, eu percebi que não surge do nada. O professor tem que ir com uma intencionalidade e não basta apenas o professor fazer. Ele tem que dominar. Se ele não dominar, ele não vai fazer os questionamentos que ele deve. Eu percebi isso muito durante as aulas, os questionamentos que o professor Miguel faz com a gente, né? Fazia com a gente nas aulas, e esse trecho eu tirei da BNCC, porque eu acho que ele vai muito ao encontro de tudo que eu vivi ali com as crianças, nessas experiências, porque eu fui com intencionalidade e eles me mostraram também outras reflexões possíveis. Então, eu vejo que o domínio do professor é essencial nessa hora, mesmo com crianças de educação infantil. Né? Eu agradeço a atenção de vocês e desse pedaço eu tenho algumas referências, mas no artigo tá todas as referências que eu utilizei. Obrigada aí pela atenção.